Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 57. Escolha 3 dias depois. Na câmara de treinamento, a silhueta de Fang Xingjian se transformou em uma sombra cinza embaçada incessantemente, enquanto ele se movia. No local onde ele estava, fios de luz negra voavam pelo espaço, perfurando diretamente o chão. Era a agulha de pelo de boi Wang Lin emprestada dos militares, uma espécie de arma padronizada com extrema velocidade e poder. Quando as últimas 1000 agulhas de pelo de boi foram disparadas, Fang Xingjian parou seus movimentos, removendo os tampões de seus ouvidos e sentindo seus olhos. Do outro lado, Jack e Anthony largaram a caixa de agulhas que estavam segurando, mostraram a língua e disseram: "Este item é bastante avassalador. Se alguém disparar uma saraivada de agulhas a curta distância, até mesmo um cavaleiro seria vítima disso se não fosse cauteloso." Anthony falou: "Isso foi originalmente algo que o exército desenvolveu para permitir que soldados comuns contivessem os oponentes dos cavaleiros. No entanto, se os cavaleiros estão esperando por eles, essas agulhas mal passariam pelo campo de força reduzido. Mas se eles dispararem as agulhas de forma intermitente, em grandes quantidades, é suficiente para esgotar uma grande quantidade de energia do cavaleiro." Jack olhou na direção de Fang Xingjian enquanto ele perguntava com profunda preocupação: "Como é, Xingjian? Você conseguiu?" Fang Xingjian tirou as mãos dos olhos. Ele ganhou mais uma especialidade, visão de movimento de alta agilidade, que aumentou sua taxa de envio de sinais ópticos, fortalecendo a visão de movimento do praticante. Contando com seus atributos, que eram suficientemente altos, ele vinha treinando freneticamente nos últimos dias. Muito em breve, ele completou o reflexo de 0,1 segundo por 10.000 vezes, e evitou 10.000 ataques de alta velocidade antes de ganhar as especialidades de Agility Motion Vision e Igtene Reflex. Na verdade, essas duas especialidades também eram as duas especialidades que os cavaleiros geralmente tinham dificuldade em obter antes de sua primeira transição. Para os cavaleiros que completaram a primeira transição e que eram poderosos o suficiente, ou para a maioria dos cavaleiros que completaram suas segundas transições, reflexos aguçados e visão de movimento de alta agilidade eram as especialidades obrigatórias que eles tinham que dominar. Cavaleiros que ainda não completaram sua primeira transição geralmente não tinham atributos suficientes e, portanto, era mais difícil para eles obter tais especialidades. No entanto, isso obviamente não foi um problema para Fang Xingjian. Ele deu uma olhada em suas especialidades, sentindo uma energia ardente surgindo dos músculos por todo o corpo, e incessantemente rompendo os limites. Músculos perfeitos. Vou obtê-lo em breve. De pé ao lado, Jack perguntou: "Xingjian, está na hora? Quão confiante você está em derrotar Kaunites?" "É um problema pequeno, não precisa se preocupar." Os olhos de Fang Xingjian estavam vagos, como se seu espírito estivesse em uma jornada em outra dimensão. "Vocês podem sair, eu quero continuar com minha prática de espada." Jack e Anthony travaram seus olhares, enquanto se viravam lentamente para se despedir. Jack exalou e disse: "O que você sentiu?" "A pressão que Xingjian está liberando está ficando cada vez mais forte." Anthony concordou com a cabeça. "A sensação que ele me deu foi mais forte do que a que sinto quando estou enfrentando alguns dos instrutores." Dentro da sala de treinamento, Fang Xingjian de repente começou a andar em círculos implacavelmente, sua velocidade cada vez mais rápida. Em um piscar de olhos, ele se transformou em inúmeras pós-imagens. Simplesmente andando assim, os músculos, vasos e ossos de Fang Xingjian por todo o corpo começaram a se mover de acordo com o princípio das artes da espada, equivalente a ele praticar constantemente suas técnicas de espada em todos os momentos. Dezenas de técnicas de espada circulavam incansavelmente em sua mente. Fang Xingjian levou 9 meses para dominar o que outros levaram décadas para conseguir. Em termos de artes da espada, ele já poderia ser considerado um mestre de sua geração. Mas agora, ele se deparou com o mesmo problema que qualquer outro mestre. Usando técnicas de espada para mover incessantemente o corpo, potencializando as ondas. As ondas estão circulando perfeitamente. Mas durante a mudança entre as posições da espada, só sinto imperfeição. O olhar de Fang Xingjian endureceu. Os poderes que circulavam dentro de todo o seu corpo sofreram uma ligeira transformação. Sua respiração parecia ter diminuído um pouco,
E o fluxo de sangue em seu ombro e cotovelo direito também diminuiu um pouquinho. Entre essas mudanças minúsculas, Fang Xingjian viu a onda do Mistral Indigo em sua janela de estatísticas começar a ficar um pouco embaçada, como se fosse se tornar outra coisa no próximo momento. Segundo minha intuição, a força em cada momento da circulação deve parecer mais natural e fluida. Mas as ondas também sofreram uma transformação por causa das mudanças na força, resultando em mudanças na minha respiração e fluxo sanguíneo. Inesperadamente, Fang Xingjian notou que quando ele queria fazer mudanças, as ondas não paravam de circular, mas sim transformavam as ondas do Mistral Indigo em outro tipo de ondas. Devo fazer isso. Seguir minha intuição e cultivar um novo tipo de onda. Isso pode até afetar minha primeira transição. Ou devo apenas ficar com as ondas do Mistral Indigo e fazer a transição para um herói da espada da tempestade de vento? Fang Xingjian instantaneamente ficou cara a cara com um dilema. Porque cada pessoa só seria capaz de cultivar um único tipo de onda, se alguém mudasse para cultivar outro tipo de onda, na maioria dos casos, a pessoa teria que seguir o caminho escolhido até o fim. Isso porque a frequência vital de uma pessoa era incapaz de sofrer uma transformação abrupta. Se alguém já tivesse se ajustado totalmente à nova onda, reverter para a onda original levaria muito tempo. O tempo passou e, em um piscar de olhos, faltava um dia para o duelo. Os rumores sobre Fang Xingjian que estavam se espalhando por toda a academia ficaram cada vez mais desfavoráveis, a principal razão sendo o fato de que até este momento Fang Xingjian ainda não havia entrado no reino secreto e passado por sua transição de trabalho. Para a maioria das pessoas, Fang Xingjian era alguém com absolutamente nenhuma esperança de passar pela transição de emprego. Fang Xingjian estava dentro da sala de treinamento enquanto olhava para sua janela de estatísticas, que agora tinha outra especialidade. Músculos perfeitos. Os músculos ganham a resistência incomparável dos músculos de um campeão de maratona, juntamente com as fortes explosões explosivas de energia dos músculos de um campeão de corrida de curta distância. Atributos de força e agilidade também aumentam em 10% do valor do atributo de resistência. Durante esse tempo, Fang Xingjian integrou suas técnicas de espada em todas as ações de sua vida diária. Este método de treinar suas técnicas de espada durante 24 horas por dia também lhe permitiu aperfeiçoar todas as técnicas de espada que ainda não haviam atingido o nível máximo. Além disso, com a ajuda das técnicas de espada de nutrição circulando em seu corpo todos os dias, temperando os atributos de seu corpo físico, as estatísticas atuais de Fang Xingjian se tornaram: nome Fang Xingjian era 16, ocupação escudeiro do guerreiro nível 9, força 48 mais 4, agilidade 61 mais 4, reação 47, resistência 41, flexibilidade 41, técnicas de espada nutritiva 31, conjuntos técnicas de espada de treinamento 4, conjuntos especialidades esgrima gênio, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, visão de movimento de alta agilidade, reflexos aguçados, músculos perfeitos, potencial aumento de 8.500 pontos, de ondas do deus do vento Mistral nível 1, método de cultivo mental, arte de meditação da era do gelo nível 1. Os atributos acima entram em vigor quando as ondas do deus do vento Mistral são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 4 em força e agilidade, 10% do atributo de resistência, em seu estado atual, independentemente de seus atributos ou especialidades, ele cedeu os requisitos para o herói da espada da tempestade de vento. Se ele entrasse em um reino secreto e passasse pela transição de trabalho, havia uma probabilidade de 99% de ele se tornar com sucesso um herói da espada da tempestade de vento. No entanto, ele continuou a olhar para as palavras Mistral Indigo suaves em suas janelas de estatísticas, que flutuavam entre embaçadas e claras, em profunda reflexão. Ele ainda estava hesitante. A mente de Fang Xingjian involuntariamente trouxe à tona o Tempest Overlord e as experiências dos outros dois. Os três estavam enfrentando seus pares, seus companheiros de prática de artes da espada, observando enquanto os outros avançavam, aprendiam novas técnicas e treinavam novas especialidades, simplesmente seguindo as rotas pré-definidas para sua transição. Em comparação, eles passaram mais de 20 anos para aprender técnicas básicas de espada, incorporando ondas em suas artes de espada e depois as artes de espada em seu corpo. Durante esse processo, quanta hesitação e desamparo eles sentiram.
Quanto desprezo e sarcasmo eles tiveram que tolerar. Era uma tarefa extremamente difícil para alguém perseverar em uma área específica por mais de 20 anos. E o que era ainda mais perturbador era que eles não sabiam se as habilidades em que estavam treinando estavam certas ou erradas, nem sabiam se teriam sucesso ou fracasso. Qual foi a razão que fez todos vocês persistirem tão teimosamente? As informações sobre as muitas gerações de gênios do Império passaram pela mente de Fang Xingjian mais uma vez. Fang Xingjian não sabia qual era o motivo de sua persistência enquanto criavam novas ondas, novos métodos de cultivo mental e, portanto, novos empregos. No entanto, ele sabia que a razão pela qual ele estava tão hesitante era porque o nível de suas artes de espada era alto, e ele tinha absoluta confiança em seu controle das artes de espada. Acredito que enquanto eu mudar as ondas de acordo com minha intuição, meu corpo definitivamente ganhará força. Acredito que depois de fazer as mudanças em minhas artes de espada, já que as ondas dependem das artes de espada para serem exibidas, elas ficarão mais sincronizadas com minhas artes de espada e meu corpo. Porque meu talento nas artes da espada é incomparável. Ondas de autoconfiança brilharam nos olhos de Fang Xingjian quando ele começou a circular mais uma vez, praticando suas técnicas de espada e circulando suas ondas. À meia-noite daquele dia, Fang Xingjian e Wang Lin apareceram diante do reino secreto a oeste da academia. Era um palácio de pedra branca com cerca de 30 metros de altura, com grossas colunas de pedra e mármore fragmentado. Tudo isso era uma prova de quão antigo era o palácio. Wang Lin disse: à meia-noite de hoje, dos 7 reinos secretos da academia, as partículas de éter no Salão Santo serão as mais ativas. Você está pronto? Fang Xingjian suspirou, seus olhos parecendo como se estivessem cheios de luz de espada quando ele disse: eu esperei muito por este momento. Vendo Fang Xingjian entrar lentamente no Palácio Branco Puro, traços de nervosismo crivados na expressão de Wang Lin. Alguns momentos depois que Fang Xingjian entrou no palácio, um velho idoso de cabelos brancos apareceu ao lado de Wang Lin. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 58 Sucesso. Falha. O velho que apareceu ao lado de Wang Lin era o diretor da Academia dos Cavaleiros. O diretor olhou para o reino secreto que brilhava com uma luz pura e sagrada e perguntou calmamente: ele pode ter sucesso? Você deve saber que, para permitir a vocês dois tal atraso, resisti a muita pressão e gastei muito dinheiro e recursos. Se ele falhar... A expressão de Wang Lin era solene e seu tom sério quando ele disse: ele completou todos os requisitos para o herói da espada Tempestade de Vento. É impossível para ele falhar. Ao mesmo tempo, em outro canto do santuário, silhuetas humanas apareciam continuamente nesta noite escura. O diretor sorriu amargamente. Herói da espada da Tempestade de Vento. Atraiu a atenção de muitas pessoas. Se houver alguém que se atreva a quebrar as regras, eu vou matá-lo. As palavras de Wang Lin eram como uma espada estocada, e soava como se um som metálico tivesse ecoado no ar. Na penumbra estavam Caunites, Bárbara, Ferdinand, Jacques Antony, até mesmo Robert e os cavaleiros de outras classes, que ouviram a notícia e correram. Enquanto eles olhavam para Fang Xingjian entrando no reino secreto, desprezo, choque e dúvida brilhavam em seus olhares. Em suas mentes, eles estavam apenas pensando em um problema. Fang Xingjian poderia completar com sucesso a transição de trabalho e se tornar um herói da espada da Tempestade de Vento. Depois de dar um passo em direção ao santuário, Fang Xingjian pôde sentir algo no ar que normalmente não estava lá. A cada passo que o aproximava do santuário, a sensação da perturbação no ar ficava cada vez mais forte, fazendo-o sentir como se seus batimentos cardíacos e seu fluxo sanguíneo estivessem cada vez mais rápidos em meio a toda essa inquietação. No entanto, com os atributos atuais de Fang Xingjian e com o controle dos movimentos de seu corpo, um distúrbio tão pequeno foi incapaz de detê-lo. Ele deu alguns passos à frente e passou pela porta do santuário sem hesitação. Dando um passo para dentro do santuário, Fang Xingjian sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. As partículas de éter em fúria moviam-se no ar para onde quisessem, liberando uma quantidade ilimitada de informações no espaço devastado. Os olhos de Fang Xingjian viram as infinitas imagens do passado, do futuro e de vários outros mundos. Os ouvidos de Fang Xingjian ouviram o choro, gritos e berros de vários homens, mulheres, idosos e crianças.
Era como se o corpo de Fang Xingjian estivesse sendo puxado por inúmeras pessoas, como se ele tivesse entrado no inferno e muitos fantasmas estivessem tentando puxá-lo para a vida após a morte. Este era o vazio maltratado. Estas eram as partículas de éter. Inúmeros buracos negros em miniatura apareceram e desapareceram em um instante. Eles mal afetaram qualquer substância material, mas ainda enviaram informações. No entanto, Fang Xingjian há muito se preparou para a situação no reino secreto. Ele ficou atordoado apenas por um breve momento antes de ignorar tudo isso e continuar a se dirigir mais fundo no santuário. O espaço no reino secreto era diferente do espaço usual. Do lado de fora, Fang Xingjian pensou que o santuário não parecia muito grande. Mas quando ele entrou, percebeu que era realmente enorme. Fang Xingjian dirigiu-se ao centro do santuário, a área onde as partículas de éter eram as mais ativas. Quanto mais ativas as partículas de éter, maiores as chances de ele completar a primeira transição. No caminho, Fang Xingjian sentiu que a perturbação de energia nos arredores estava ficando mais forte. Embora não houvesse substâncias materiais no ar, na verdade parecia que algo ao seu redor estava girando continuamente, às vezes avançando, às vezes para trás, às vezes empurrando-o por trás, às vezes obstruindo seu avanço. No entanto, o atributo de força de Fang Xingjian atingiu 48 mais 4, para um total de 52 pontos. Mesmo se um caminhão estivesse na frente dele, ele ainda seria capaz de levantá-lo facilmente e tirá-lo do caminho, muito menos se estivesse enfrentando um mero distúrbio de energia. Dando um passo de cada vez em direção ao centro do santuário, Fang Xingjian sentou-se no chão com as pernas cruzadas, controlando seu ritmo respiratório e seu fluxo sanguíneo enquanto se concentrava em circular suas ondas e técnica de cultivo mental. Completar a transição no reino secreto exigia que a pessoa se concentrasse totalmente nas ondas circulantes e no método de cultivo mental, encontrando assim uma maneira de deixar as ondas e o método de cultivo mental junto com a frequência de vida se aproximarem de um certo tipo de frequência de partículas de éter, eventualmente permitindo que seus próprios poderes movam a energia da natureza. Fang Xingjian concentrou-se nas flutuações vindas de todo o seu corpo enquanto continuava a se comunicar com as partículas de éter no ar circundante. Se isso foi lá fora, o que ele estava fazendo no momento seria principalmente um completo desperdício de energia. Mas no reino secreto, o espaço estava danificado. E dado que as partículas de éter estavam ativas como nunca antes, Fang Xingjian sentiu que junto com a circulação de suas ondas e método de cultivo mental, todo o santuário, todo o espaço parecia estar tremendo ferozmente. No entanto, as ondas que ele estava circulando agora não eram as ondas do Mistral Indigo que deveriam ter sido usadas para completar a transição para um herói da espada da tempestade de vento, mas eram as ondas que ele acabara de adquirir e que recentemente apareceram em sua janela de estatísticas. Era um novo tipo de ondas. Sonido Suode Zepiro Aves nível 1. Após a circulação, o atributo força aumentará em 1 ponto, agilidade em 2 pontos, reação em 1 ponto, resistência em 1 ponto e flexibilidade em 1 ponto. Este tipo de ondas era um tipo básico que era ainda mais forte que as ondas do deus do vento Mistral. No entanto, ao contrário do último, não ofereceria ao usuário a capacidade de controlar o vento no futuro. A Sonido Suode Zepiro Aves sacrificou a capacidade de controlar o vento em troca de ganhar mais energia explosiva e velocidade. Portanto, independentemente de ser em termos de atributos ou ondas, Fang Xingjian cedeu os requisitos para o herói da espada da tempestade de vento. Isso lhe deu muitas expectativas, permitindo que ele esperasse que ele tivesse a chance de fazer a transição para um trabalho que fosse ainda mais forte que o herói da espada da tempestade. Venha. Venha. Partículas de éter. Dê-me o poder que eu mereço. Uma brisa fraca soprou ao redor de Fang Xingjian. No momento seguinte, aquela brisa se transformou em um vento violento e furioso. Incontáveis partículas de ar circularam ao redor do corpo de Fang Xingjian, envolvendo-o totalmente. Em sua janela de estatísticas, os pontos potenciais começaram a saltar furiosamente. No entanto, era uma pena que ele tivesse contribuído com todo o seu potencial para as técnicas de treinamento todos os dias, e não tivesse muitos. Assim, depois de alguns saltos, o número virou 0. De fato, esgotar o potencial durante o processo de transição de emprego era algo que nunca havia acontecido antes, em toda a história.
Foi porque não houve ninguém no curso da história que tivesse fundações tão fortes quanto Fang Xingjian, ou que fosse tão talentoso quanto ele. No momento seguinte, Fang Xingjian sentiu inúmeras forças invisíveis perfurando seu corpo, esmagando seus ossos e carne, seus órgãos, vasos sanguíneos e nervos. Com um PFFT, ele de repente cuspiu um grande bocado de sangue. Depois de 2 horas inteiras, em contraste com a agitação no santuário, Wang Lin e os outros que estavam do lado de fora não conseguiram ver nenhuma anomalia, por causa da singularidade do reino secreto. Sob o olhar ligeiramente nervoso de Wang Lin, de repente uma figura humana saiu lentamente. Aquela figura humana estava tropeçando para fora do santuário. A expressão de Wang Lin ficou sombria quando ele imediatamente saiu correndo, agarrando os ombros de Fang Xingjian e apoiando-o. Fang Xingjian parecia pálido. Ele estava vomitando sangue fresco, parecendo estar gravemente doente. Apenas seus olhos ainda estavam brilhantes e energizados. Wang Lin perguntou nervosamente: o que aconteceu? Fang Xingjian olhou para sua janela de estatísticas, e olhou para o trabalho que apareceu em sua janela de estatísticas, o Shadow Sword Divinity, bem como sua nova especialidade e ganhos de técnicas. Ele sorriu e disse: Eu consegui. No momento seguinte, seus olhos rolaram para trás e ele caiu inconsciente. Wang Lin franziu as sobrancelhas, sem dizer nada enquanto carregava Fang Xingjian para seu lugar, com um olhar sombrio em seu rosto. O diretor soltou um suspiro e desapareceu também. Kaunitz olhou para esta cena e caiu em transe por um momento. Logo depois ele começou a rir alto. Tem sucesso? Ah, Bárbara, você já ouviu falar de alguém que completou sua primeira transição vomitando sangue ao sair e até desmaiando no final? Bárbara, ao lado, sorriu e disse: não. Apenas uma situação se encaixa na conta. O caso em que alguém falha na transição de trabalho e sofre os efeitos da reação das partículas de éter no corpo. Um vagabundo inútil que nem conseguiu completar sua primeira transição com sucesso. O canto dos lábios de Kaunitz se curvou ligeiramente quando ele disse friamente: gênio. Eu diria que ele é um vagabundo inútil. Acho que não há necessidade de continuar com a batalha amanhã. Jack e Anthony trocaram um olhar, soltaram um suspiro, então ambos correram atrás de Wang Lin. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.